Olá, pessoal! A série intitulada Contando Histórias de Sapiranga, Registros de Memória da Comunidade, é uma iniciativa do Museu Municipal de Sapiranga, que procura contar partes da história de Sapiranga através de diferentes registros de memórias de diferentes personagens que fazem parte da história da nossa cidade. Eu espero que vocês gostem da série que nós vamos apresentar, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre história, sobre política, sobre economia, sobre educação, saúde e cultura, né? Um bom vídeo a todos vocês! Meu nome é Marli Loz, trabalho no Museu Adolfo Evaldo Lindemeyer, atuo na realização de projetos culturais e atendimento ao público. Estamos hoje aqui com o senhor Etevaldo Conrad para fazermos uma conversa sobre economia, empreendedorismo, aproveitar a bagagem de conhecimento que este ilustre cidadão tem sobre a cidade. Então, o senhor Etevaldo Conrad, filho de Vili Oscar Conrad e Elga Conrad, nascido em 9 de nove de 1932, natural aqui de Sapiranga, casado com a senhora Gerst Fleck Conrad, pai de Paulo Roberto Conrad e Júlio César Conrad, avô de 5 belos netos, um deles meu afilhado. Quando jovem, o senhor Etevaldo foi contador. Trabalhou na primeira administração do município de Sapiranga, na área financeira contábil, o que nos dias atuais equivaleria ao secretário da Fazenda Pública. Posteriormente, foi sócio da Ebani Calçados. Mais tarde, tornou-se sócio fundador da Lotus Calçados, atuando na área administrativa financeira, cargo que exerce até hoje, né, senhor Etevaldo? Foi fundador do hospital, um dos fundadores do Hospital de Sapiranga, um dos fundadores do Rotary aqui em Sapiranga, um empresário de sucesso, um pai, um esposo e um avô sempre presente na vida da família, uma pessoa muito conhecida na cidade por tudo que fez pela cidade também, né? O senhor Etevaldo, como empreendedor, com certeza ajudou a alavancar o desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade. E a finalidade dessa conversa, portanto, é deixar registrada um pouco da bagagem de conhecimento que o senhor Etevaldo tem em relação à economia, à administração e a empreendedorismo. Portanto, senhor Etevaldo, eu fico muito feliz em poder contar com a sua presença aqui hoje e gostaria assim, que o senhor se sentisse bem à vontade para falar um pouco dessa sua jornada em relação a Sapiranga, né? Esteja à vontade. Bom, quando jovem, eu me formei em contabilidade, né? Tive um escritório de contabilidade. Durou pouco porque eu fui convidado para ser o contador da prefeitura em 1954, né? Daí fui trabalhar na prefeitura há 10 anos. 10 anos. Em 63 eu me licenciei porque o cargo público não me realizava mais, né? E entrei de sócio numa fábrica muito pequena, né? Comprei a participação
um dos sócios que estava saindo. Sim. Fiquei 33 anos nessa empresa. Nossa, 33. Quando eu entrei, nós fazíamos 30 pares de sapato e tínhamos 16 funcionários. Quando eu vendi minha parte, antes disso, nós chegamos a 2.200 funcionários e, no final, nós produzimos 12.000 pares por dia. Porque, no início, a nossa cidade era composta de indústria de calçados de baixa qualidade, duas boas metalúrgicas na época. Depois nasceu uma terceira, que foi a metalúrgica Ferrabras, né? Tinha o Chir e o Bill aqui, né? E o Ferrabras, mais tarde. Daí mais tarde Ferrabras. Mas depois, em 1969, começou a vir... veio uma dupla de americanos para cá, contratados pela Sumitomo Shoji, que é uma multinacional japonesa, para comprar sapatos para os Estados Unidos, né? E era Jack Fisher e Vincent Camuto. Vincent Camuto era de origem japonesa, né? E Jack Fisher era um judeu americano. Daí a Sumitomo era uma empresa muito exigente, queria preços não possíveis, né? Eu me lembro do seu Arlindo Weber, que era o diretor principal da Paquetá, sugeriu para que eles dispensassem a Sumitomo e abrissem por conta própria, na exportação, né? Eles alegaram que eles não tinham condições financeiras para isso, né? E daí ele disse, olha, eu faço uma proposta para vocês. Vocês me pagam quando vocês receberem lá nos Estados Unidos. Que confiança, hein? Exatamente. Mas vocês montam uma empresa exportadora, né? Bom, essa empresa chegou a exportar 2 milhões de pares por mês. Nossa! Mais tarde. Daí, eu, como era muito relacionado com o seu Arlindo, com o seu Valdemar Estrada, porque era o grande fundador da Paquetá, né? Esse que era dono dos postos de Ipiranga aqui. Sim. Ele, numa época, eles quiseram me contratar lá no Paquetá, exatamente quando eu entrei de sócio, né? E aí deu um desencontro ali, né? Quando eles vieram falar para mim, eu já tinha assinado contrato nessa outra empresa, né? Mas em 1970, 1970, mais ou menos, aí o Paquetá comprou todos os sócios do Ebane e ficou só eles e eu, né? Foi daí que a empresa evoluiu muito, né? Na época eu estava fazendo 800 pares dia, dali nós fomos para 12 mil, né? 12 mil pares por dia. Com a tecnologia mais evolutiva, né? Sim. E daí eu vendi a minha parte numa ocasião, quando o seu Aline já tinha falecido, né? Sim. E saí para me aposentar, né? Só que o Paulo era, antes disso, ele fez engenharia civil, se formou e chegou para mim na formatura e disse, olha, pode guardar esse cartucho aí que eu não quero trabalhar nisso. Daí eu obriguei ele a fazer ciências econômicas na Unicinos, porque ele, como engenheiro, é um quadrado matemático, né? E moral da história, como eu estava livre, tinha vendido minha parte, ele se tornou sapateiro de uma forma bem... Começando porque ele queria pedir uma mesada para mim, na época, quando era jovem, né? Dizendo que todos os amigos estavam sempre com uma mesada, né? Só ele ia pelado, né? Aí eu disse, olha, mesada é sinônimo de trabalho, né?
a gente paga quem trabalha. Quem não trabalha não deve ganhar, né? Daí, moral da história, nas férias ele procurou a Valdir Sommer, que tinha uma fábrica de calçado na época. Sim, eu lembro. Para ser funcionário lá durante as férias, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Daí, depois disse, olha, chega de abusar dos amigos aí, vem lá na fábrica, eu vou te empregar sempre nas férias. Daí ele começou a aprender modelagem de sapato e, mesmo tendo 2 faculdades, virou sapateiro, né? Virou chefe da modelagem lá da Ebane, né? E o seu Arlindo foi quem assumiu ele depois para profissionalizar ele. E ele acabou sendo chefe da modelagem. Quando eu saí, ele porque queria botar uma indústria de sapato, né? E eu não queria mais. Mas ele acabou sendo obrigado a concordar com ele. Ele fundou a Lotus, né? Aí eu fui lá, também ajudei ele, né? E a Lotus até hoje está aí. Com o senhor na parte administrativa ainda. É que eu queria evidenciar o seguinte, Sapiranga era uma coisa até quando chegou a exportação de sapato. Depois, as indústrias eram menores. A evolução econômica de Sapiranga começou ali, com a exportação. E Sapiranga foi uma das cidades que meio que abandonou o mercado nacional e se tornou o maior exportador do Brasil. O senhor lembra o nome dessa empresa que foi fundada, que teve esse boom de crescimento da indústria calçadista? Aonde? Que o senhor falou que o senhor Arlindo ofereceu um empréstimo para esses senhores para fazer uma exportadora. Eles eram americanos. Ah, sim, eu sei, mas o senhor lembra o nome da companhia que eles fundaram? Era... Puxa. Não, mas se não lembra também não tem problema. Só que me ocorreu isso agora, porque imagina, né? Era como é? Era muita visão de empreendedor isso, né? Foi um lance. Um lance de muita sorte, de muita visão. Não, de né? muita visão, muita visão. É. Eles criaram uma grande empresa, ficaram ricos, né? E até hoje existem ainda. Mas já foram vendidos para outras empresas americanas lá, né? É aquela coisa, ter a visão do que pode ser feito, de como pode ser feito. Daí, né? depois desse período exportador, entre esse período, começou a vir a imigração, por falta de mão de obra, né? E daí começou a vir a imigração. E vieram muitas pessoas de outros municípios, tanto para Campo Bom como para Sapiranga, né? Sei que para a região do Vale, né? E Sapiranga hoje é uma cidade que a população, eu acho que é 2/3 imigrantes, mais ou menos, né? Não sei se até não é mais. Talvez até mais, né? Mas isso tem uma influência grande porque Sapiranga, para mim, não soube incorporar essas famílias para se sentirem da cidade. Se sentirem sapiranguenses. Sapiranguenses. Eles, na verdade, ainda pensam no município onde nasceram, né? Isso tem muito, isso, né? Por isso que eu acho que o nosso problema social não tem uma inter-relação maior, né? E meio que eu acho que é carente, né? Principalmente porque a prefeitura também nunca propiciou oportunidade. Por exemplo, se a prefeitura fizesse apoiasse, né? Comprasse, por exemplo, um tipo de um circo ambulante, né? Para fazer apresentações musicais, culturais, né? Que pudesse ser desmontável, cada fim de semana levar para um outro município, outro bairro, né? Isso seria uma forma de buscar
muitas pessoas com qualidades artísticas e culturais que estão escondidas por falta de oportunidade, né? Isso seria uma coisa que inicialmente teria que se contratar pessoas já profissionais, né? E depois colocar uma estrutura educacional para que as pessoas que têm vocação e se ser uma interação muito grande, né? Ia ser também uma elevação cultural muito grande, né? E isso é uma conversa de rotariano, né? Isso é bem típico. A outra coisa que eu acho que faz falta para nós aqui é o futebol varziano, que parece ser uma coisa simplória, mas é uma das coisas mais importantes que se uma cidade que nem a nossa sabe desenvolver, apoiado pela prefeitura. Futebol varziano, ele é espetacular para a cidade. Mas primeiro, nós agora, acho que isso em todos os bairros de Sapiranga, atualmente tem... Nós temos, mas acontece o seguinte, o futebol varziano hoje, quando ele é ativo, ele busca jogadores em Porto Alegre, Sapucaia, Canoas, pagando para vir jogar, entende? Isso não interessa para a cidade, porque isso aí já é mais profissional, né? Varziano é quando o time é do bairro. Aí a prefeitura teria que construir um campo para prática do futebol em todos os bairros. Mas eu acho que aqui em Sapiranga... E o time só poderia ser composto por pessoas moradores do bairro. Daí a disputa vai ser entre bairros. E isso é uma coisa importante porque para criar um time de futebol tem que ter no mínimo uma meia dúzia de pessoas que se dedicam e que cuidam da prática do futebol ali. Naquele local. E isso ali é um processo de formação de lideranças, né? E depois esse processo de liderança acaba desenvolvendo candidatos a vereador e leva a base política para o bairro, que é onde a cidade vive, onde a cidade precisa de representação, né? O centro tem um tipo de convivência diferente, não tem essa necessidade, né? Sim. Mas os bairros precisam ter uma importância perante o poder público, né? Então, eu acho que Sapiranga, nesse ponto, tem uma lacuna muito forte, né? Porque a prefeitura talvez não tem vocação para isso, né? Os prefeitos não têm vocação para isso. Apenas administrar burocraticamente, isso é muito bom. Eu acho que até que a nossa prefeita é feita fazendo uma administração bem boa, mas falta alma. Falta alma. É isso. Só dinheiro para lá e dinheiro para cá não dá alegria para ninguém. E outro, nosso povo, por exemplo, quando é 7 de setembro, que as escolas se apresentam aí no centro, né? Na João Correia ali, isso vem milhares de pessoas dos bairros assistir paradinho ali, horas e horas. Uma coisa cansativa, né? É bonito, mas é uma coisa muito... não tem comparação com outras atividades, né? Que envolveria a comunidade. É apenas um prestígio que os pais levam para os filhos que estão ali se apresentando, né? Então, eu acho que economicamente, Sapiranga, eu acho que agora está evoluindo para outro caminho. Porque as indústrias de calçado, eu acho que vão evoluir agora, porque ela teve uma queda muito forte quando o sapato foi para a China. Sim. E agora a China tem N problemas, né, existenciais lá também, né? Então, muitos pequenos importadores
vem vindo para cá, para o Brasil agora. Estão voltando, né? É isso, dá É uma que a grande China diferença. é dedicada para um sapato barato, né? De grandes quantidades, né? Altamente produtivos, né? E nós aqui temos uma mão de obra, talvez uma das mais especializadas mão de obras, né? Além da italiana, né? E E essa relação Brasil e China de comércio, porque quando houve um boom da indústria calçadista aqui no Vale dos Sinos, a indústria calçadista da Itália começou a decair também, né? Aconteceu a mesma coisa no Brasil, quando a China começou a produção de sapato, aqui decaiu e só sobrou aquelas indústrias que realmente faziam um trabalho diferenciado, Isso aí. né? Assim como aconteceu na Itália, né? exatamente. Só que a Itália é o cancan do sapato no mundo, né? Eles não dependem só de produzir sapato. Eles são grandes produtores de moda, Também. né? Grandes produtores de acessórios. Indústria diversificada, né? São altamente profissionais, né? E eles são donos das grandes marcas mundiais. Isso também faz toda a diferença. Quem se abastece lá são os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, né? E nós aqui vendemos também, mas em pequenas quantidades, né? Então, a Itália nunca vai morrer no sapato. Ela é grande produtora, por exemplo, ela é quem comanda a moda do sapato. Tá. Né? Nós aqui fabricamos, não fabricamos moda, não criamos moda. Mas eles lá são os únicos criadores de moda no sapato no mundo. Isso faz toda a diferença. É a grande diferença, né? Seu Tevaldo, gostaria que o senhor falasse só uma pitadinha, que nós estávamos falando antes ali, sobre da onde surgiu a ideia da formação do nosso hospital aqui. Eu achei isso uma coisa assim fantástica. Não, o nosso hospital, na época, o meu pai ele, na verdade, a profissão dele era músico. Ele era profissional músico. Mas como de música não se vivia na época, né? Até hoje não Ele teve depósito de bebidas, de cerveja, e fabricante de refrigerantes, né? Se tornou um químico em bebidas, né? E daí o passatempo dele era dirigir corais. Depois, mais tempo, ele ficou só dirigindo o coral daqui da cidade, né? Esse coral, numa época, estava situado em nome do Clube 19 de Julho, e depois ele foi para a comunidade evangélica. Ah, né? Tá. Na época, né? Daí esses cantores, em quintas-feiras, eles se reuniam para ensaiar, porque eles cantavam, por exemplo, quando falecia alguém da comunidade evangélica, eles cantavam Me homenageava essa pessoa, né? Exatamente. E daí, uma noite, no Clube 19 de Julho, reunidos lá, para tomar uma cervejinha, uma conversinha, né? Alguém sugeriu, eu acho que até foi o seu Otto Walter Berck, que era, na época, primeiro secretário da prefeitura também. Ele sugeriu por que não se construía um hospital, porque nós éramos totalmente desassistidos aqui, na época. Daí, a ideia foi logo abraçada, né? E logo partiram para fazer uma quermesse e coisa. Conseguiram uma área de terra, conseguiram aquela área de terra no Morro, onde hoje é o Colégio Estadual, né? E partiram para construir. Foram a luta para conseguir o hospital. Exatamente. Disse que coisa maravilhosa. Você me disse que por causa de um grupo de cantores de um coral se reuniram e pensaram. Aí, quando e eu estava lutaram assim para ter um hospital. Quando estava assim lá no segundo ano, né,
de atividade em prol do hospital, um grupo que era dominante, vamos dizer... Nas decisões da cidade, né? Que era um grupo mais capitalista, né? Sim. Não gostou de não ter sido procurado para licenciar esse movimento, né? Aí eles trouxeram o Dr. Décio Gomes Pereira como médico de Porto Alegre para cá, para criar uma casa de saúde, para combater a ideia do hospital, para pelo menos tirar o fôlego, né? Mas o Dr. Décio era um homem inteligente, ele teve uns meses lá capitaneando essa casa de saúde, mas de repente ele viu que o grosso da cidade não era esse lado do pessoal da casa de saúde, era o lado da comunidade, povo na mesmo, né? maioria queria o hospital, né? Aí ele saiu da casa de saúde e foi se incorporar na construção do hospital. Foi muito importante isso. Levaram 7 anos por falta de ajuda, né? Mas construíram o hospital. Em 1941, e o primeiro presidente foi o líder das pessoas que trouxeram a casa de saúde. E o Dr. Décio foi o primeiro diretor médico do hospital. Que o senhor legal. Oscar Baldino Petri foi o primeiro presidente, que era a rixa toda era com ele, né? Mas para sanar essa briga, né? Ele se tornou o primeiro presidente depois de pronto o hospital. Que legal. Isso. Não, realmente Sapiranga, os trabalhadores, eu acho que uma das cidades que mais utilizou a bicicleta como um sistema de locomoção foi Sapiranga, né? E daí, na época, tinha Paquetá que tinha 6.000 funcionários. O Ebani tinha 2.000. Aí, quando dava largada, meio-dia e antes da noite, era acidente, assim, todos os dias. Daí, as duas fábricas se uniram e falaram com a Brigada Militar para colocar um dirigente do trânsito nesses horários. E a gente favorecia, então, a Brigada em troca. A gente dava um rancho para 3 meses, cada 6 em 6 meses, para os brigadeiros todos, na época. Nossa! E daí eles comandavam o trânsito para permitir o uso da bicicleta naquele volume que ele existia, né? E isso era o meio de locomoção na época, era a bicicleta. Automóveis, Sapiranga, eu me lembro de automóveis, tinha 5 automóveis. Quando eu terminei o primário na Escola Duque de Caxias, daí hoje é o fundamental, né? Sim. Aqui tem fundamental. Sim. Naquela época, a cidade, na parte educacional, parava ali. Então, meu pai conseguiu me levar para estudar no Sinodal em São Leopoldo, interno, né? Na época, nós éramos 2 aqui de Sapiranga que estudavam, o Arnoldo Vinha e eu. Ele também estudava em São Leopoldo, mas no outro colégio, na Escola Técnica de Comércio lá. Ele fazia contabilidade já, né? E eu fiz o ginásio. Então, para ver como era o sistema educacional na época, né? E a Sapiranga realmente criou um sistema educacional com o primeiro prefeito. Ele era muito amigo do governador do estado, seu Hildo Meneghetti. Ele construía a escola pronta, dava de presente para o estado, e o estado ficou pagando a manutenção com o professor e tudo até hoje, né? Aí Sapiranga cresceu muito na escolaridade, né? E
E também a população cresceu muito naquela época, porque com a imigração, os funcionários começaram a cada vez morar mais distantes das empresas, né? Os bairros, pode ver que Sapiranga hoje vai até lá, quase Araricá, né? Cresceram Isso. todos os bairros. E aí isso também foi uma forma de o pessoal ter que usar a bicicleta, né? Para ir ao trabalho, né? E isso era muito interessante, né? Foi muito até badalado na imprensa. Sim, isso foi matéria no Jornal Nacional ou num dos jornais da Rede Globo uma Era a vez. cidade das bicicletas. Porque era uma média de 2 bicicletas para cada habitante. Então tinha mais bicicletas do que habitantes. Uma outra coisa interessante, nós temos a Festa das Rosas aqui, né? Sim. A Festa das Rosas nasceu na frente onde hoje é o Santander. Tinha um canteirinho na calçada, numa rosa pequenininha assim. Sim, mas bem miudinha. Bem miudinha, né? E aí depois veio um diretor, tinha um colégio, sabe onde é que morava a dona Lorilene? Sim. Onde é o consultório do Júlio, na esquina. Sim. A dona Lore, e aí vem um prédio ali, que aquilo era escola. É a escola técnica ali, né? Hoje, mas na... Vigílio Cortese. Não, não me lembro o nome da escola. Era Vigílio. Mas veio um professor para cá como diretor daquele colégio, que é o professor Muniz Pacheco, né? E ele fundou um jornal, na época, com o apoio da prefeitura, e até para combater um jornal que se criou de oposição, né? E ele estava querendo obrigar a prefeitura a usar o jornal porque a prefeitura tinha que publicar os atos oficiais, né? Sim. Daí a prefeitura buscou esse professor para ele abrir um jornal, a prefeitura ia dar todos os atos para ele. E aquele outro jornal quebrou. Aí esse jornal começou a lançar a ideia da Festa das Rosas. Daí começou a estimular o plantio de rosas na cidade. Depois veio anualmente eles faziam uma premiação para os jardins residenciais que mais se aprimoravam. Eles até relançaram esse concurso há uns anos atrás, mas não vingou muito, assim. Só uns 4, 5 anos que durou, né? Mas depois veio a Festa das Rosas. A primeira Festa das Rosas foi o Colégio Estadual ali, aqui, sabe onde é que morava o seu Avelino? Sim. Ali, aquele colégio ali, Sim. Colégio Estadual, né? Ele era o... E na frente tem aquele, um pavilhão esportivo lá. Ah, mas agora eu não lembro, assim. Bem na esquina. Sim. Né? Do lado da casa do seu Remy, aliás. Ah, tá, lá no Palácio. Palácio de Esportes, né? Ali foi a primeira Festa das Rosas. Veja, na época. Hoje o parque é pequeno para a Festa das Rosas. E o seu Remy era prefeito, também foi quem construiu o primeiro parque da cidade. O senhor Tevaldo foi uma aula sobre Sapiranga, sobre conversar com o senhor sempre enriquece muito nosso conhecimento a respeito das coisas que aconteceram aqui nessa cidade. Eu, como mesmo não sendo uma sapiranguense nata, eu adotei essa terra como meu lugar no mundo, eu sempre digo. E sou uma das milhares de imigrantes que vieram para cá e me apaixonei por a história dessa cidade. Então, por isso também eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. E tenho certeza de que o senhor ainda tem muito a contribuir para a grandeza dessa cidade. Muitíssimo obrigado pela sua gentileza, pela sua disposição. E
estamos à sua disposição no museu, aqui no Centro de Cultura. Agradecer também ao nosso diretor do museu, o professor doutor Daniel Guever, que também ajudou muito para que esse momento fosse realizado, né? E ficamos assim por hoje.